Agora a disciplina de informática para o concurso do DEPEN. Vamos trabalhar prioritariamente e consequentemente questões da banca CESP, tá bom? Então nós vamos passar pelos todos os tópicos desse concurso, tá? Vamos fazer uma revisão geral e resolver algumas questões. Então simbora, fica comigo e vamos seguir aí para o primeiro conteúdo de hoje, que eu vou falar um pouquinho sobre internet, intranet, extranet e também sobre navegadores de internet. Simbora? Bom, conceitos básicos de internet, intranet e extranet. Quando eu falo de internet, tenho uma mania de falar e escrevendo, tá, pessoal? Quando eu falo de internet, o que é a internet? Internet é nada mais, nada menos do que uma rede de computadores, certo? Quando eu falo em redes de computadores, é importante você saber que existem alguns tipos de rede. Quem são esses tipos de rede? PAN, LAN, MAN e WAN, certo? PAN, rede de área pessoal. LAN são as famosas redes locais. MANs são as redes metropolitanas e WAN são as redes de longas distâncias. Você pode encontrar também assim, ó, tipo WLAN. O que é WLAN? Esse W vem de wireless. WLAN, WMAN, WAN, certo? WPAN. Ou seja, significa dizer que ele está usando uma conexão wireless. Então, primeira coisa, quando você falar em internet, internet é uma rede de computadores, certo? É comum aparecer o termo que internet é um conglomerado de redes, certo? É bem comum aparecer esse termo em provas de concursos, tá? Então, quando você fala em internet, a internet é um conglomerado de redes, são várias redes interligadas, tá? Falou internet, você também não pode esquecer que a internet, ela funciona através de um padrão, certo? De um padrão de comunicação. Esses padrões são os famosos protocolos. E aí, o protocolo que é padrão na internet é o TCP/IP, certo? Então, o protocolo TCP/IP, ele é o padrão, ele é o protocolo que é padrão na internet. Quando você ouve falar internet, a internet, ela é uma rede que ela oferece alguns serviços para os seus usuários, tá? Que serviços são esses? Ela oferece serviços de navegação na internet através da www. Você tem aí acesso a redes sociais, a e-mail, no caso, correio eletrônico, certo? Tudo isso são alguns chats, tá? Tudo isso são serviços que são oferecidos são inúmeros os serviços que são oferecidos através da internet. Então a internet é uma rede de alcance mundial que interliga computadores no mundo inteiro. Enquanto que a intranet é uma rede interna de uma empresa, certo? Onde a sua grande característica é de ter acesso restrito. Quem é que vai ter acesso à internet da sua empresa, à intranet da sua empresa? Apenas os funcionários, certo? Os clientes. Ou seja, a intranet é uma rede de acesso restrito, tá bom? E aí a gente tem, por último, o conceito de extranet. Né? O que é a extranet? A extranet ela ocorre quando o conceito dela, ela tem como função
conectar, ou seja, conecta clientes, principalmente clientes e fornecedores, certo? Então, por exemplo, você está na sua casa, e através da internet, você acessou a rede local, você acessou a intranet da sua empresa. Isso aqui então é uma extranet. Então o que é extranet? A extranet é um acesso à intranet através da internet, tá bom? Então, o que a gente pode então aí concluir? Que existem pequenas diferenças, existem pequenos conceitos que fazem com que você identifique que aquilo lá é uma internet, que aquilo lá é uma intranet ou que aquilo lá é uma extranet. Esses pequenos conceitos que eu acabei de colocar no resumo do slide anterior, ele mostra a você o que é essa relação, tá? Então, olha só. CESP 2019, primeira questão, diz o seguinte: TJ do Amazonas, assistente judiciário. Ele fala aí, ó, com relação à informática e processo digital, julgue o item que se segue. Apesar da internet ser uma rede mundial de acesso amplo e gratuito, ou seja, ele está falando que a internet é uma rede mundial de acesso amplo e gratuito, os usuários domésticos a utilizam por meio de algum provedor de acesso à internet. Isto é, uma empresa privada que cobra pelo acesso ao serviço. Beleza, galera. Está certíssima. O que acontece? Quando a gente fala em internet, vou criar um slide em branco aqui, ó. Você está na sua casa, como é que funciona? Você está na sua casa, para acessar a internet, você contrata um provedor, certo? Um provedor. Beleza? Esse provedor, provavelmente, em alguns casos, né, ele contrata a internet de uma entidade superior, certo? Chamado de quê? Chamado de backbone. Ou espinha, também conhecido como espinha dorsal da rede, certo? Então, o backbone, ele vai ser responsável por fazer a comunicação com outros backbones. Então, quando você manda um e-mail, ou quando você vai acessar um site, por exemplo, de um outro país, aquele conteúdo ele vai chegar para você, mas antes ele vai obrigatoriamente passar pelo backbone. Aqui eu posso ter uma cascata, aqui ó, backbone vendendo internet para esse provedor já vende internet para um provedorzinho menor, esse provedor menor já vende a internet para uma pessoa, para alguém, entendeu? Então, o que acontece? Esses backbones, eles são, digamos assim, a estrutura mais alta, a estrutura mais importante dessa rede. A comunicação entre eles geralmente é feita através de satélite, através de cabos submarinos, né? Através de fibra óptica, né? Que o cabo submarino também usa fibra óptica, através de fibra óptica, vai depender muito da distância e da tecnologia utilizada, tá bom? Então, quando a gente fala de acesso à internet, sim, você precisa desse ponto aqui, que são os provedores de internet. Por isso que a alternativa, ela é o quê? Ela é verdadeira. Então, primeira questão está o quê? Está correta, a alternativa, tá bom? Beleza? Vamos para a segunda questão. A segunda questão é uma questão do CESP, 2019, TJ do Amazonas também, analista judiciário para o cargo de arquivologia. O que ele diz? Com relação aos conceitos básicos de informática,
Julgue o item que se segue. As intranets utilizam tecnologias da internet, ou seja, está dizendo que as intranets utilizam as tecnologias de onde? Da internet, para viabilizar a comunicação entre os empregados de uma empresa, permitindo-lhes compartilhar informações e trabalhar de forma colaborativa. Perfeito, galera. Por que ele falou aqui que a intranet utiliza as tecnologias da internet? Qual é o protocolo que é usado na internet? É o TCP/IP, a família TCP/IP, né? Quando eu falo TCP/IP, você tem vários protocolos dessa família, né? TCP/IP é uma pilha de protocolos, o protocolo TCP e o protocolo IP, mas existe uma série de protocolos que funcionam nessa família TCP/IP. Aí a gente tem os protocolos de e-mail, POP, IMAP, SMTP, FTP, DNS, HTTP, HTTPS, todos esses protocolos, eles funcionam, estão relacionados a algum serviço e fazem com que a internet funcione e faz com que os computadores eles possam se comunicar, tá certo? No entanto, as intranets também utilizam o mesmo padrão que é usado na internet, tá? Então, a mesma tecnologia que é usada na internet também são usados nas intranets, nas redes locais das empresas. Então, a alternativa 2 também é uma alternativa verdadeira. Beleza? Simbora? Terceira questão, CESP 2019, também é uma questão super recente, técnico judiciário, ele diz o seguinte, ó, uma rede de computadores apresenta as seguintes características. Utiliza o protocolo TCP/IP, é embasada no modelo web, oferece serviços de e-mail, transferência de arquivo e acesso à página HTTP a um conjunto restrito de usuários. Olha só, pessoal, eu falei para vocês que iriam aparecer algumas palavras ou algumas frases que são palavras-chave que vão fazer com que você acerte a questão, certo? Então, no caso aqui, quando ele fala que é um conjunto restrito de usuários, ele está querendo dizer que é um acesso restrito aos usuários internos de uma empresa, certo? Então, o que ele fala aqui? Ó, as características dessa rede de computadores, as características dessa rede de computadores são típicas de quem? Do correio eletrônico, da extranet, da internet, da intranet ou da www. Pessoal, quando eu falo em acesso restrito, eu estou me referindo a intranet. Então, intranet, rede interna de uma empresa, beleza? Então, terceira questão, letra D de dado, tá? Vamos para a quarta questão sobre internet, intranet e extranet. Bom, CESP 2019, assistente ministerial de informática, diz o seguinte: a internet apresenta como característica o fato de a. ter seus conteúdos disponibilizados controlados pelo registro BR. O que é o registro BR? Pessoal, o registro BR é uma entidade brasileira que ela cuida dos domínios. O que é um domínio? Quando você acessa lá um site www.terra.com.br, isso aqui é um domínio, terra.com.br, onde terra é o nome do servidor, com é o tipo de servidor, IBR é o país. IBR é o país, tá? Então, a internet apresenta como característica o fato de ter seus conteúdos disponibilizados e controlado. Não existe um órgão que controle os conteúdos.
é interessante até falar sobre isso, porque o que é que rege a internet? O que é que rege em termos de conteúdo? Qualquer pessoa pode publicar qualquer coisa? Não, isso vai depender de quê? Vai depender da legislação de cada país, tá certo? Então, por exemplo, no caso de pedofilia, aqui, se alguém publicar alguma foto relacionada à pedofilia, ele vai, e se ele for pego, ele vai ser processado conforme o ECA, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Mas não existe um órgão, uma entidade, certo, que controle esses conteúdos, tá bom? Letra B, ser controlada de forma, mais uma vez, ó, ser controlada de forma global pela ARPANET. Pessoal, o ARPANET foi o projeto, justamente o projeto, né, do Departamento de Defesa americano, que originou essa rede, que originou a internet, mas não é controlada pela ARPANET, tá? Letra C, ser restrita aos usuários. Pessoal, internet é uma rede restrita? Não, não é uma rede restrita. Então, restrita aos usuários de uma rede corporativa, isso aqui ele está se referindo à intranet, né? Isso aqui é uma intranet e não a internet. Letra D, ter criptografia nativa. Eu posso ter criptografia nas comunicações? Posso. Então, por exemplo, quando você vai acessar um site e ele é HTTPS, esse S significa que é seguro. Se é seguro, significa dizer que eu estou implementando algoritmos de criptografia. Então, aí, ó, a letra D, ele pode sim implementar criptografia, ele pode ter sim criptografia, mas não é nativo, tá? Não é nativo da internet. E a letra E, né? Ser formada por diferentes redes. E isso, ó, ser formada por diferentes redes. Como eu falei um pouco atrás, né? O que é o conceito de internet? Internet é um conglomerado de redes, ou seja, são várias redes interligadas formando essa grande rede, essa teia, essa rede mundial de computadores. Então, resposta da quarta questão, letra E. Beleza? Simbora? Vamos para a próxima. Quinta questão, CESP 2019, Polícia Rodoviária Federal. 2019 PRF. Julgue o item subsequente a respeito de conceitos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à internet. Por meio de uma aplicação de acesso remoto, um computador é capaz de acessar e controlar outro computador, independentemente da distância física entre eles, certo? Desde que ambos os computadores estejam conectados à internet. E, pessoal, quando a gente fala em internet, né, existe um conceito de acesso remoto. Então, você tem aqui uma empresa, uma rede local, uma LAN, né? Não vou nem falar de LAN, eu vou falar aqui, você tem aqui um computador, você tem como, através da internet, controlar ou acessar remotamente outro computador? Tem, né? Isso aqui é o famoso acesso remoto, quando eu, através da internet, eu acesso remotamente outro computador localizado independentemente da distância, ou seja, eles localizados em pontos diferentes do planeta, certo? Ou seja, independem da distância física, desde que ambos estejam conectados à internet. Então, desde que os dois estejam conectados na internet, esse computador aqui, ele pode se conectar remotamente a outro computador. Existem diversos programas, né, que são utilizados hoje em dia. Acesso remoto é um acesso muito comum. Então, por exemplo, o VNC, o TeamViewer, a conexão de trabalho remota do Windows, todos esses programas, Ndesk, né? Então todos esses programas são usados aí para fazer acesso remoto, tá? Então a quinta questão, ela está o quê? Ela está correta. A alternativa é correta. Bom, pessoal, vamos para o próximo conteúdo da aula de hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre os navegadores de internet.
Quando você for falar em navegador de internet e browser é a mesma coisa. Professor, e para que serve um navegador de internet? Um navegador de internet, ele serve justamente para você navegar na internet, certo? E ele também é conhecido como browser. Beleza, até aí tudo bem. Eles são programas que eles são projetados para interpretar documentos HTML. HTML, que é uma linguagem de marcação. Certo? É uma linguagem de marcação. Porque ela utiliza tags HTML. Tá? Então, a HTML é a linguagem que é usada como base. Existem outras linguagens, CSS e tal, que são usadas também para desenvolver páginas de internet. Mas a HTML é a linguagem base, tá? Quando a gente fala de navegadores, outra coisa que é importante você se ligar, quem são os principais navegadores no mercado ou os que mais caem em concursos públicos? Esse aqui é o Internet Explorer, tá? O famoso Internet Explorer, certo? Nós temos aqui o Firefox, o Chrome, o Safari, que vem nos produtos da Apple, o Opera, e ainda tem, que não está aqui na imagem, que é o Edge. O Edge é o navegador que é padrão do Windows 10. Professor, quer dizer que no Windows 10 não vem mais o Internet Explorer? Não, ele vem o Internet Explorer sim. Só que o Internet Explorer ele foi descontinuado. Ele não vai sofrer mais evolução, tá? O navegador hoje padrão dos sistemas operacionais da Microsoft é o Edge. Por questão de compatibilidade com alguns programas tal que rodam só na internet, a Microsoft resolveu manter o Edge ou manter o Internet Explorer. No entanto, ele vai ficar sem nenhuma evolução dentro do sistema operacional, tá bom? Então vamos fazer algumas questões para a gente ter uma noção de como esses conteúdos podem estar sendo abordados em provas de concursos para a gente. Então a sexta questão, CESP 2018, Cefaz do Rio Grande do Sul, assistente administrativo fazendário, diz o seguinte: caso você deseje evitar que cookies, o que são cookies, pessoal? Cookies são rastros, certo? Cookies são rastros que nós deixamos durante a nossa navegação na internet. Então, toda vez que você navega na internet, a senha que você digita, um login, preenche um formulário, tudo isso fica guardado num arquivozinho TXT. Ele pega esse arquivo, ele criptografa esse arquivo, certo? E armazena lá no seu computador de forma criptografada. O site armazena essa informação dentro do seu computador. Quando você acessar novamente aquele mesmo site, o que o site faz? O site vai lá naquele arquivozinho criptografado, ele vai descriptografar, ou seja, ele vai torná-lo em uma mensagem legível, vai verificar, por exemplo, o que você acessou por último, todas as suas informações e pronto. Isso é a função do cookie. O cookie é um rastro que você deixa durante uma sessão de navegação. O que diz a questão? Caso deseje evitar que cookies históricos de sites acessados e dados de formulários sejam gravados pelo programa de navegador web, ou seja, ele não quer que, para você evitar que tudo isso fique gravado, enquanto você acessa a internet, o usuário deverá optar pelo uso de quê? Galera, qual é o recurso que faz com que todas essas informações, histórico, cookies, dados de formulários, nada disso fique gravado no seu computador? O nome do recurso é navegação anônima, que inclusive é muito importante você saber qual é o atalho. O Ctrl mais Shift mais N é a navegação anônima que você utiliza aí através do Google Chrome. Você tem o Ctrl Shift mais P, né, que você utiliza tanto no Internet Explorer como também no Edge e o Firefox.
o Firefox, você também utiliza o Ctrl+Shift+P como atalho para navegação anônima, beleza? Então, quando você fala em navegação anônima, é justamente o recurso que os navegadores têm para que nada disso seja guardado durante a sua sessão de navegação. Sétima, CESP 2019, veja que é uma questão aí da PRF, julgue o item subsequente a respeito de conceitos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à internet. As versões mais modernas dos navegadores, Chrome, Firefox e Edge, reconhecem e suportam em instalação padrão os protocolos de internet FTP, SMTP e NNTP, os quais implementam, respectivamente, aplicações de transferência de arquivos, beleza? Então, FTP realmente está relacionado à transferência de arquivos. SMTP, correio eletrônico, beleza? SMTP está relacionado a correio eletrônico. E compartilhamento de notícia. Opa! NNP é um protocolo muito antigo que era usado na Usenet, tá? Que é um precursor aí da internet, que estava relacionado a grupos de discussão aí, tá? Então não tem nada a ver com compartilhamento de notícias, tá certo? Então a questão 7 está o quê? Está falsa, tá? É um item falso, beleza? Simbora? Oitava questão. Oitava questão, CESP 2018, Fundação Universidade de Brasília, cargo de nível médio, diz o seguinte: julgue o item seguinte a respeito da versão mais atual do programa de navegação Chrome e dos mecanismos de busca avançada do Google. No navegador Chrome, se a opção de sincronização estiver ativada, informações como favoritos, históricos e senhas serão salvas na conta do Google do usuário e poderão ser recuperadas se necessário. Beleza, né, galera? Não só o Google Chrome, mas a maioria ou todos os navegadores hoje em dia, eles têm esse recurso de sincronização. Então você pode se logar, você pode colocar um e-mail e uma senha, certo? Você coloca um e-mail e uma senha, e aí se você acessar a internet através do seu smartphone ou se você acessar através do seu computador, isso aqui vai estar sincronizado se aqui tiver logado na sua conta e aqui tiver logado também na sua conta. Isso também permite a recuperação em caso de você perder alguma informação, beleza? Então, oitava questão está completamente correta, verdadeiro, o item 8, CESP, Fundação Universidade de Brasília. Mais uma questão, CESP 2018, fala o seguinte: julgue o item seguinte a respeito da versão mais atual do programa de navegação Google Chrome e dos mecanismos de busca avançada. A limpeza do histórico de navegação do Chrome implica na exclusão da página histórico dos endereços web visitado e também não serão mais exibidas as previsões da barra de endereço dos sites visitados. Então, galera, a limpeza do histórico de navegação do Chrome implica na exclusão da página histórico dos endereços visitados, o endereço da web visitados, e também não serão mais exibidas as previsões de endereço dos sites visitados. Pessoal, quando você vai fazer a exclusão no Google Chrome, nas versões mais novas, você tem a opção lá de excluir os dados de navegação. Certo? Quando você exclui os dados de navegação, você vai excluir toda essa bagaceira aqui. Certo? Então, o item 9 está correto. Beleza? Décima questão, CESP 2018, Polícia Federal, policial papiloscopista. No que se refere à segurança de computadores, julga o item subsecutivo. Os browsers Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome
permite a instalação de plugins para implementar proteção anti-phishing. Olha só, galera, o que acontece? O que é um plugin? Plugin ou complementos são funcionalidades que a gente adiciona ao navegador, tá? Onde é que está o erro da questão? O navegador, os navegadores, o Internet Explorer, o Firefox e o Google Chrome, eles já possuem recursos nativamente, é nativo do aplicativo, recursos anti-phishing, certo? O que é phishing? Phishing é um tipo, é uma pescaria, tá? Está relacionada ao roubo, né, de dados, né? Envolve também engenharia social. Então, o que é phishing? Phishing, pescaria, você manda um e-mail, geralmente é um e-mail para uma pessoa, certo? Essa pessoa dizendo que, por exemplo, nesse e-mail tem um link, né? Nesse e-mail tem um link, e esse link pede para você ir para uma página, por exemplo, de um banco para se recadastrar. Aí, quando você entra nessa página do banco, é igual, é idêntica à página do seu banco. Aí você acha que é o banco mandando uma mensagem para você, pedindo para você se recadastrar. E, na verdade, é um golpe, né? O phishing é um tipo de golpe, que aí ele vai pegar os seus dados e com os seus dados ele vai fazer compras, financiamentos e por aí vai, né? Vai fazer um monte de coisa ruim aí com as suas informações. Então, os navegadores atualmente, eles já vêm de forma nativa com esse tipo de proteção anti-phishing. Então, você não tem a necessidade de instalar nenhum plugin para se proteger contra esse tipo de golpe, tá bom? Beleza, galera? Então, era esse o conteúdo da nossa aula de hoje. Então, agradeço demais a vocês por terem participado e vamos lá, em seguida nós vamos ter mais uma aula de informática com novos conteúdos. Espero vocês na próxima aula. Um forte abraço, professor Paulo Gonzaga.